E a gente continua falando também da posse de Paulo Gonet Branco hoje, porque um procurador próximo ao ex-deputado e ex-coordenador da Lava Jato em Curitiba, o Deltan Dallagnol, deve assumir um posto estratégico na gestão de Paulo Gonet Branco na Procuradoria-Geral da República. É Silvio Amorim, nome que deve ficar à frente da Secretaria de Relações Institucionais da PGR. Essa é uma apuração da minha colega Tainá Falcão e da Thaís Arbex. Explica pra gente, Tainá Falcão, e vem pra cá, Thaís Arbex. Eu vou jogar pra Tatá, pra ela começar explicando um pouco sobre o perfil de Silvio Amorim, Thaís, e como é que ele se conecta com Deltan Dallagnol. E aí depois eu pego falando também dos outros nomes que já estão no radar do Gonet. Vamos lá, Tainá. É a expectativa de que Silvio Amorim ocupe este cargo, Secretaria de Relações Institucionais, cargo que ele também ocupou na gestão de Rodrigo Janot, lá na Procuradoria-Geral da República. Entre 2017 e 2021, Silvio Amorim foi conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. E é ali que, segundo a gente apurou, ele estabelece uma relação mais próxima com a Operação Lava Jato, mais especificamente com o então coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Naquelas trocas de mensagens da chamada Vaza Jato, a chamada Operação Spoofing, tem mensagens trocadas entre Silvio Amorim e Deltan Dallagnol. Mensagens essas que são de 2016 e 2017. Eles fazem ali uma troca de mensagens. Silvio Amorim fala sobre a ida dele para o Conselho Nacional do Ministério Público. Deltan agradece o trabalho dele, deseja sucesso na nova empreitada. E aí o que acontece durante o período em que Amorim foi conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Tainá? A gente acompanhou muito de perto alguns julgamentos a respeito das condutas de Deltan Dallagnol. Nas ocasiões em que foi a julgamento, em que foram a votos esses processos, Silvio Amorim votou a favor de Deltan Dallagnol. Então, ele era tido lá dentro do Conselho Nacional do Ministério Público como uma figura muito próxima da Lava Jato. O que a gente conseguiu apurar, eu e você, e trago aqui para quem está nos acompanhando, que, no entanto, na conversa que teve com Paulo Gonet, Silvio Amorim se colocou como uma pessoa crítica aos métodos da Lava Jato. Só que o que a gente também já sabe, Tainá, que a divulgação desse nome, a possível ida de Silvio Amorim para esse posto na gestão de Paulo Gonet incomodou bastante integrantes do Supremo Tribunal Federal. Tainá? É isso mesmo, Thaís. Silvio Amorim teria se apresentado a Gonet alinhado ao pensamento anti-lajavatista. E aí, quando vem a público e a gente começa a pesquisar e questionar o entorno de Gonet sobre o assunto, Thaís, é que os ministros começam a se mostrar incomodados, como a Thaís falou. Isso pode ter até um reflexo na indicação do Silvio, a gente está tentando descobrir, Thaís. E mais, e Gonet diz não, eu não sabia desse envolvimento dele com Deltan Dallagnol. Além do Silvio Amorim, de quem Thaís falava há pouco, que tem aproximação com Deltan, nós também apuramos outros nomes que vão compor a equipe do novo PGR. O Hindenburg Chateaubriand Filho será o vice, ou seja, o número 2 da PGR. Gonet também definiu o Alexandre Espinosa como vice-procurador-geral eleitoral, ele que foi chefe de gabinete de Augusto Aras. A secretária-geral do Ministério Público da União continua com a Eliana Pérez Torelli. O procurador Carlos Fernando Mazzocco será o chefe de gabinete de Gonet. A Corregedoria Geral deve seguir com a Célia Regina Delgado e nós apuramos ainda que a Raquel Branquinho, que coordenou a Lava Jato ao longo do mandato de Raquel Dodge, deve assumir a diretoria geral da Escola Superior do Ministério Público da União. Pessoas próximas a Gonet disseram à CNN, também sob reserva, que, no entanto, Branquinho não se envolveu
nos momentos críticos das operações malfadadas, além de ser um nome técnico e respeitado. Ela chegou a ser chamada por Augusto Aras em 2020 para voltar à equipe da operação na PGR, mas recusou. Raquel Branquinho era uma dos 6 procuradores que compunham o grupo de trabalho da Lava Jato na PGR e em 2019 eles pediram demissão coletiva em protesto contra Raquel Dodge. Na ocasião, ela cita o grave, o grupo cita um grave incompatibilidade com a manifestação enviada por Dodge ao Supremo Tribunal Federal, já que na época Dodge pediu ao Supremo a homologação da delação premiada do ex-presidente da OAS, lembram deles, o Léo Pinheiro? Só que a então Procuradora-Geral pediu para arquivar preliminarmente trechos da delação que envolviam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ex-prefeito de Marília, José Ticiano Dias Toffoli, que é irmão de Dias Toffoli. Thaís, quer arrematar? Queria também, Thaís, que você falasse um pouquinho mais sobre essa repercussão que a gente deixa no radar, até para a gente saber se vai ter, porque esses nomes foram os indicados, serão os indicados, estão sendo já ventilados como possibilidade de compor essa equipe, dados como certos até aqui. Mas a informação que você traz sobre a reação no Supremo e levando em consideração que Gonê teve também o apadrinhamento de nomes fortes no Supremo, como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e costuma trocar bastante com esses ministros, Silvio Amorim pode estar na berlinda. Tainá, isso a gente ainda não consegue confirmar, né? Porque vai que Paulo Gonê lá na frente decida dizer que ele nem sequer foi convidado, porque a gente não tem oficialização ainda. Mas o fato é que você traz a lista desses nomes e aí, conversando com integrantes do Judiciário, Tainá, nessa manhã, ouvi uma análise bastante interessante, que é a seguinte: a gente não consegue ter ali na Procuradoria-Geral da República pessoas que em algum momento não tenham tido contato com a Lava Jato. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes uma postura mais crítica, como é o caso de Raquel Branquinho, que ela coordena sim a Lava Jato, mas já num outro momento, não aquele de Rodrigo Janot. Então ela tem uma outra, ela trabalha sobre outra perspectiva, mas inevitavelmente, me dizem essas pessoas, Gonê vai se deparar com pessoas que sim atuaram naquele momento e que agora cabe a ele colocar essas pessoas numa outra rota. Foi assim que me definiram, Tainá. É uma instituição em que, no fim das contas, muitas pessoas acabam se repetindo. Você citou aí alguns exemplos. Alexandre Espinosa, por exemplo, que vai ocupar a vice-procuradoria eleitoral. Na gestão passada, ele era o chefe de gabinete de Aras. Então, algumas pessoas que estavam na gestão Aras vão continuar nas mesmas funções, outras foram mudadas de posição, mas no fim das contas, o que me parece é que no Ministério Público não há tantas opções para que Gonê consiga montar o seu time. Tainá, foi com essa impressão que eu fiquei depois de uma conversa hoje de manhã.